Olá a todos, estou aqui com vocês novamente, Bob, prazer, mais uma aula aqui, mais uma web aula, mais um encontro com vocês, e dentro da websérie tuberculose. Então esse aqui, gente, assim como o tema da notificação, tá certo? É um tema bônus, tá certo? Que nós vamos acrescentar, porque é um tema de destaque, tá certo? Inclusive, assim, essa aula aqui, ela não é para falar sobre a co-infecção TB-HIV, certo? A co-infecção, eu acho que ela merece, inclusive, uma aula mais extensa, talvez até dividida em duas, tá certo? E nós vamos acrescentar isso para vocês também, tá certo? Porque é uma coisa que está batendo a nossa porta. Inclusive, a própria questão do tratamento dos pacientes de HIV já está sendo reestruturado, repensado para que a atenção primária ela também abarque essas situações, né? O que, por um certo lado, é um pouco complicado, né? Porque se a gente for pensar que a atenção primária hoje em dia ela está abarcando cada vez uma quantidade maior, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na chikungunya, né? Que está atingindo aí a população, e a atenção primária está tendo que abordar isso, né? Porque a gente não tem especialistas focais suficientes para poder dar conta, né, da situação epidemiológica, um número de casos muito grande, tá certo? Mas essa aula aqui é um reforço, tá bom? A respeito do teste rápido, tá bom? Uma coisa que a gente tem disponível hoje nas unidades de saúde. Se você trabalha numa unidade de saúde e esse teste rápido ainda não está disponível, você pode solicitar, tá certo? Assim, então, todos os municípios, isso é uma política do Ministério da Saúde, então é para ter disponível, tá certo? Porque realmente é importante essa resposta rápida, né, que o paciente tem em relação ao HIV, né, no caso, que essa questão da co-infecção ela tem que ser descoberta o quanto antes, porque o espectro do tratamento muda, né? Não adianta você tratar só tuberculose e o paciente tem um HIV ali e não está tratando, então essa tuberculose ela não vai se resolver da maneira como deveria, e aí você vai ficar insistindo num tratamento que na verdade não vai dar solução, tá certo? Então, pessoal, essa apresentação é mais rapidinha, tá certo? Eu sei que a da notificação eu prometi que ia ser rápida e foi bem demorada, mas essa daqui eu acredito que eu não vou me estender demais não, tá certo? Então, a fonte, tá certo, que nós utilizamos é basicamente o site do departamento de IST/AIDS, tá certo? Então, nesse site a gente tem muito material de orientação para pacientes, para profissionais, tá certo? Até mesmo a respeito de como fazer a testagem, né? Eu vou mostrar, tem um site, né, daqui a acho que 2 slides eu vou mostrar para vocês, tem um site onde você pode fazer um treinamento e você recebe um certificado, tá certo? PDF, você fica com o certificado para você, e isso dá uma certa segurança maior para você fazer a questão do teste rápido, tá certo? Então, é uma referência, tá certo? O tratamento de HIV, né? Eu não sei se alguns de vocês sabem, mas nem todo canto, certo? Nem todo país, né, do mundo, as medicações de HIV elas são dadas de graça, né? E aqui no Brasil isso foi um marco, né? Essa questão do acesso a essas medicações, né? Então o departamento ele é uma referência, né, no que tange essa questão desse tratamento do suporte, tá certo? E basicamente o objetivo é exatamente reduzir a transmissão, né? Trabalhar realmente nessa questão da prevenção de novos contatos, né? No que tange todas as infecções sexualmente transmissíveis, tá certo? Sobre o aconselhamento, né? Então é importante dizer assim, que o teste rápido não é simplesmente você furar o dedo da pessoa e acabou-se, né? Então existe toda uma política, toda uma técnica, tá certo? Principalmente a habilidade de comunicação que nós devemos ter em mente quando nós fazemos a abordagem desses pacientes. Porque você já imaginou, todo mundo pensa, dar um resultado negativo de HIV é muito fácil, difícil é dar um resultado positivo. Não é bem assim, tá certo? Todo resultado de HIV, seja positivo ou negativo, ele tem uma responsabilidade muito grande, tá certo? Porque, claro, no nosso imaginário, dar um resultado positivo, obviamente, é muito ruim, né? Você está dando uma notícia ruim para a pessoa, tá certo? Não existe como você maquiar, como você amortizar, amenizar uma situação como essa.
Mas um resultado negativo dado de forma muito banal, não, o seu resultado de HIV deu negativo, e fica por isso mesmo, isso pode gerar no imaginário das pessoas, porque, pessoal, nós temos que ter a compreensão de que os nossos pacientes, eles não são profissionais de saúde, eles não fizeram uma faculdade de 6 anos como nós. Então, isso pode gerar inúmeras situações, daí tem pesquisa mostrando isso, né, de paciente que, por exemplo, recebe um resultado negativo de HIV, na cabeça dele, certo? Ele está imune ao HIV. Um resultado negativo significa que ele não pode pegar, ele não pode contrair esse vírus. E aí, portanto, ele não precisa usar camisinha, né? Portanto, ele não precisa se prevenir, ele não precisa nunca mais fazer um teste, caso ele se exponha de alguma maneira, né? Ele pode usar droga injetável, pode compartilhar. Então, assim, é complicado, pessoal. Então, se a gente não fizer essa abordagem de forma adequada, a gente corre o risco de induzir esse paciente a não se prevenir, tá certo? Então, assim, é importante que a gente esclareça alguns conceitos, tá certo? Para que o paciente tenha realmente a noção do que é o HIV, de como é que transmite, tá certo? De que aquele resultado negativo não significa que sempre vai ser negativo, tá certo? Então é importante que a gente faça esses esclarecimentos, tá? E aí, assim, como é que a gente faz essa abordagem, então? Tá certo? Então, nós temos o pré-teste, né? A organização é pré-teste, teste e pós-teste, tá certo? Então, o pré-teste, ele pode ser feito, existem centros, né? Não sei, né, na cidade onde vocês moram, quem está acompanhando a gente aqui na aula, eu não sei exatamente como é que funciona, se vocês têm, né, na cidade de vocês, os centros de testagem e aconselhamento, que é os CTAs, né, a sigla, né, CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento. Nesses centros, né, eles são referências para testes rápidos, né? Como eu falei, isso está sendo pulverizado, né, na rede. Mas aí o paciente, sei lá, tá tendo uma campanha, tá certo? Onde o pessoal vai fazer teste rápido, por exemplo, sei lá, numa festa, numa boate. Acontece esse tipo de campanha, né? Eu tenho minhas críticas, né, a esses espaços lúdicos, né, onde você vai levar teste rápido, né? Que vai, o paciente dá positivo lá, o cara estava entrando na festa, né? Você acabou com a noite, né, da pessoa. Mas enfim, existem também teorias sobre a abordagem, né, desses pacientes e que dizem, né, as pesquisas que isso é efetivo, mas enfim. Então, esse centro de testagem e aconselhamento, eles dispõem de todos os testes rápidos, né, seja para o HIV, para sífilis, hepatite e tal. Então, quando você chega no centro para fazer a testagem, então, você geralmente é colocado numa sala, né, com todo mundo, né, e aí é feito meio que uma conversa, né, uma roda de conversa, onde as pessoas vão tirar as dúvidas delas. E caso elas não perguntem nada, a gente vai estimulá-las, né? Então, perguntas como essas que estão aí, né? O que são DSTs, né? O que é a AIDS, o que é o HIV, né? Como é que a gente se protege, o que é a janela imunológica. Geralmente essa pergunta a gente joga, né? Dificilmente algum paciente traz esse conceito de janela imunológica. E aí você vai esclarecer tudo isso para todo mundo. Isso é uma informação coletiva, tá certo? É claro que assim, no início a gente também procura esclarecer que o paciente não precisa colocar situações individuais dele, né? Ele não precisa dizer como é que ele se expôs ou se ele se expôs, tá certo? Isso não é necessário, tá bom? Até para não gerar constrangimento e tal. Então a gente tem que ter cuidado também a forma como a gente conduz, porque enfim, tá todo mundo lá, né? E algumas pessoas que estão ali, principalmente nos locais onde os centros já são mais antigos, né? As pessoas já sabem que aquilo ali é um local para ela tirar uma dúvida. Me expus ali, né? Fiz sexo ali sem camisinha, né? A pessoa eu não conhecia direito e tal. Será que eu me contaminei? Né? Então, é importante que a gente oriente, né? Que a pessoa não tem que se expor ali naquele momento, tá certo? Outra coisa importante que eu não coloquei, né, dentro do centro são as orientações também para acidentes, né? Então, o paciente teve um acidente imunobiológico e tal. Geralmente no centro, né, alguns centros podem até dispor de tratamento, tá certo? Profilático, né, para aquelas exposições imediatas, né? O paciente se expôs ali,
né, sei lá, uma coisa assim muito ruim, né, mas que é um exemplo, né, por exemplo, uma mulher foi estuprada, tá certo? Foi vítima de estupro. E aí aquela mulher, ela tem direito, né, ao acesso à profilaxia do HIV, tá certo? A gente não sabe se ela teve o contato realmente com o vírus, a gente nem tem como fazer isso devido à questão da janela imunológica, o teste ele só vai flagrar o vírus 1 mês até 45 dias depois, tá certo? Então você não tem como saber, né? Mas aí você faz o tratamento, né, com algumas drogas, alguns antirretrovirais, para evitar que essa mulher, né, ou quem quer que seja, venha a desenvolver o vírus, né, venha até a proliferação do vírus e termine se contaminando. O teste, tá certo? Então, o teste é mais ou menos esse testezinho aí, né? Ele pode variar um pouco o formato, né, e tal, mas a maioria deles são dessa forma aí, desse jeitinho aí. E as vantagens, né? Então, de fácil execução, né? Ele é individual, tá certo? Não é coletivo, né? Ficha de cadastro. Então, tem uma ficha, né? O paciente não é obrigado a preencher essa ficha, que a gente tem que imaginar assim, pô, vou fazer o teste rápido aqui, mas a pessoa não quer se identificar. Aí, por causa disso, eu não vou fazer o teste rápido? Não, tem que fazer, tá certo? Mas você insiste, né, para a pessoa deixar os dados dela. Porque assim, o resultado do teste ele demora até 30 minutos. 30 minutos, às vezes, a pessoa não espera. É incrível. Né? A pessoa vai embora. Não, eu vou deixar meu telefone aí, você me liga para dar o resultado. Então, a gente tem que ligar para dar esse resultado. Seja ele negativo ou positivo. Tá certo? Buscar realmente essa pessoa para dar o resultado. Não é diagnóstico, tá certo? Apesar de que tem a conduta que você faz 2 testes, né? Você tem sempre disponível dois tipos de testes, né? A gente tem os fabricantes dos testes, então a gente faz 2 fabricantes. Tem disponível lá. Que a gente faz um. Se der positivo, a gente faz o outro. Se o outro der positivo também, né? Então, assim, a chance daquela pessoa realmente ter o HIV é muito, muito, muito alta. Mas, ainda assim, a gente tem que solicitar os testes sorológicos, né? O anti-HIV mesmo, né? Que é coletado no sangue venoso. Se der positivo o outro negativo, a chance já é bem menor, tá certo? De que aquele paciente realmente tenha o HIV, mas ainda assim tem que solicitar as sorologias. Profissional de saúde capacitado, e aí nesse aspecto, né, que eu estou deixando aí esse site, né, que é o Telelab, né, dentro do site lá do departamento, né, do IST/AIDS, você encontra, né, o acesso a esse site, e é totalmente gratuito, você faz um cadastro, né, eu não me lembro agora se o site exige o conselho, né? Eu sei que vários profissionais podem fazer, eu acho que não, acho que é um e-mail, CPF, alguma coisa assim. Então os estudantes também podem fazer essas capacitações de forma bem tranquila. Bom, e o pós-teste, né? Então aí já é individual, tá certo? Aí já não é coletivo, porque você vai dar o resultado, né, do exame. Você vai dizer, olha, foi positivo, olha, foi negativo. E é importante que você dê o resultado, tá certo? O paciente tem um resultado positivo, aí você diz, olha, você entende o que é o HIV? Não, isso aí você deveria ter feito no pré-teste, tá certo? Você faz no pré-teste, que é para quando chegar na hora de dar o resultado, você não ficar naquele drama, o paciente doido para saber o resultado e você fica perguntando o que é o HIV, o que é a AIDS, se ele está preocupado. Não, certo? Então tem que dar o resultado, tá certo? Isso é técnica, tá certo? De habilidade, comunicação, habilidade de comunicação. Então, dá o resultado, e aí ver como é que o paciente vai reagir, né? Então, as reações elas são as mais inesperadas possíveis, né? Mas aí o paciente fica lá na sala e tudo, você tira as dúvidas, esclarece, tá certo? Se o resultado for negativo, aí o paciente, beleza. Não, beleza nada, certo? Olha, você teve exposição? Tive exposição. Na ficha de cadastro, quando você vai cadastrar o paciente para fazer o teste, você pergunta, né, se o paciente teve alguma exposição de risco. Então, se o paciente teve exposição, essa exposição foi nos últimos 30 dias, dentro dos últimos 30 dias, tem que dizer que aquele teste ali ele não vai cobrir aquela exposição, né, porque está dentro da janela imunológica. Então, explicar esse conceito de janela imunológica. Porque senão o paciente sai na certeza de que, não, aquela exposição que eu tive ali foi de boa. Estou bem, não peguei e tal, e aí esquece. Então, informações importantes como essa questão da janela imunológica, tá certo? E caso, né, o paciente precise fazer o teste de novo, né, deixar a porta aberta do serviço, né, se deu resultado positivo, então realmente fazer o devido encaminhamento, não simplesmente, deu positivo, procure um lugar para você se tratar. Gente, isso não existe,
certo? Então, se o seu serviço tem o teste rápido, ele também tem que ter essa retaguarda. Não adianta você, eu vou ficar fazendo teste rápido aqui porque vai dar sempre negativo mesmo, né? Então, a gente tem que pensar nas situações, tem que ter protocolo para isso. O paciente deu positivo, ele tem que saber para onde ele vai se consultar, o dia, a hora, com quem, quais as medicações que ele vai receber. Certo? Porque se o paciente ficar solto, gente, não é brincadeira. Assim, tem muito paciente que recebe o diagnóstico, tá certo? Não aceita, não procura o serviço e o pior, começa a contaminar outras pessoas. Tá certo? Então isso é muito grave. Tá bom? A gente tem que realmente ter muita responsabilidade nessa questão do aconselhamento. Então eu fiz uma tabelinha só para a gente lembrar, né, os principais características no resultado positivo e no resultado negativo, tá certo? Então, do que eu já falei, né? Então, o resultado não significa imunidade, né, no caso de ser negativo. Quais são os métodos disponíveis para prevenção? Então, reforçar o uso dos preservativos, né? Se o paciente é usuário de drogas, então, orientar sobre a questão de como é que usa essa droga, né? Se o paciente não está naquela roda de realmente aceitar parar de usar a droga, então tem que minimizar o dano, né? Se for droga injetável, dizer que troque as seringas, não fique usando a mesma seringa, etc. E o resultado positivo, então, não dá diagnóstico, né? Significa que o teste rápido em si ele não é diagnóstico, né? Mas que realmente vai precisar procurar o serviço de referência, né? Manter o contato, ofertar algum suporte psicológico. Não precisa ser com um psicólogo, né? Uma pessoa treinada, tá certo? Pode fazer esse suporte, porque não é o acompanhamento psicológico que eu estou falando, certo? É simplesmente estar disponível, tá certo, gente? Porque, inclusive, psicólogos, né, são muito bons aconselhadores, né? Exatamente porque eles têm essa base. E quando você vai fazer o teste, isso é o principal. Você não precisa estar com o remédio na mão ali, tá aqui, ó, já está aqui seu remédio para você começar o tratamento. Não é assim. Certo? O paciente vai solicitar sorologia sanguínea, vai solicitar carga viral, CD4. Então tem todo um procedimento para o paciente iniciar o tratamento. Ele não inicia assim de cara, tá certo? Então esclarecer sobre a infecção, prevenção secundária, isso aqui é a questão da transmissibilidade, tá certo? Dizer que o tratamento existe, né, que o paciente pode ter uma vida normal, tá certo? Mas que ele vai ter que ter cuidado porque ele pode estar transmitindo essa doença para outras pessoas. E explicar como é que transmite, tá, gente? Acabar com esses tabus, né, de que transmite beijando, transmite compartilhando utensílios domésticos, etc, né? Que isso tem também muito no imaginário das pessoas, tá certo? Bom, gente, é isso, tá bom? Aqui tem a referência, né, com o site do departamento, tá certo? De ST/AIDS. E foi um prazer, tá bom? Espero que essa informação aí tenha sido útil, tá bom? Eu vou deixar disponível uma ficha, né? Tem uma ficha que você consegue na internet, né? Essas fichas, que ele tem lá mais ou menos quais são as perguntas, o que você tem que... Né, o que é importante você ter de registro, né, para o paciente que faz teste rápido, tá bom? E essa ficha ela não é voltada especificamente para o HIV, mas o HIV, digamos, é a situação mais importante, né, no que concerne essa questão dos testes rápidos. Valeu, galera. Um abraço.